geralmente Deus nos usa para trazer uma palavra expositiva, onde a gente traz um texto e naquele texto Deus explica todinho para a igreja. Hoje vai ser uma pregação temática, vai ter um tema, e nesse tema Deus vai nos mostrar outras passagens além daquele que vamos estar lendo no momento, amém? Mas tudo fácil de encontrar, os livros fáceis de ser encontrado, amém? As passagens fáceis, amém? Todos encontraram? Carta aos Romanos, capítulo 1. Uma vez eu vi um pregador, ele disse: um pastor, ele só deve pregar uma palavra temática uma vez por ano e depois pedir perdão a Deus. Eu sei que eu tenho que pedir de hoje e pedir que eu já preguei esse ano mais uma vez, então já é 2 vezes esse ano com essa, bem? Porque Deus, ele escreveu a palavra, ele não saiu colocando vários pontos, falando de várias coisas ao mesmo tempo, não. Ele escreve o texto, foi escrito os textos, e nós temos que acompanhar os textos que Deus, do jeito que ele entregou para a nossa vida, amém? Amém? Todos encontraram? Carta aos Romanos, capítulo 1, amém? Versículo 24 em diante. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 em diante. Amém? Podemos ler? A palavra do Senhor diz: por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, quero te agradecer, meu Pai, por esta leitura, esta palavra audita, meu Pai, neste momento. Deus, usa, meu Pai, o teu servo com o teu Espírito, meu Pai. Tira todo o nosso eu, toda a nossa carne, meu Pai, e que somente a tua palavra, Senhor, seja ministrada nesta noite. Abre o coração, meu Pai, do teu povo, que está, meu Pai, presente, os que vão assistir, que estão assistindo, para que também possa, meu Pai, compreender a tua mensagem e aceitá-las também, e toda dificuldade, todo o mal, que seja repreendido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis se assentar, e quem puder, as palmas para o Senhor Jesus. Eu acho que essa água aqui é de domingo, né? Eu bebi assim, um gostinho assim, tá bom, já limpo a garganta. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz, como nós acabamos de ler, que por o homem ter desprezado o conhecimento de Deus, ter desprezado a palavra dele, ele deixa o homem pensar que está certo. Deixa o homem viver de uma maneira a qual o homem pensa que está tudo certo, que pode fazer e não vai ter nenhum problema. Amém? O próprio Deus
Deus, Ele deixa você pensar, eu pensar que estou certo, estando errado. Por quê? Porque não aceitou a palavra de Deus. E a gente vê que muitos, quando a gente fala da homossexualidade, que Deus condena as pessoas, elas saem da igreja e elas abrem igrejas próprias, porque elas dizem que não tem nada a ver, porque elas amam. Ela ama o companheiro, ela ama a companheira, né? O foco hoje é mais sobre o homem, né? Se Deus permitir, outro dia a gente traz mais no foco da mulher. Mas Deus condena tanto um quanto o outro. E por que eles se amam? Porque o inimigo, o próprio Satanás, ele coloca uma ilusão no coração da pessoa para ela venha se gostar a outra pessoa, do próprio sexo, do próprio gênero masculino. Irmãos, e se nós não tivermos uma visão, uma sabedoria a pedido de Deus, você vai perder o seu filho. Perde. Sabe por quê? Porque estão cheios de homens barbudos, né, que ficam incentivando essas coisas. Vê um jovem, uma criança triste. Oi, meu filho, como é que você está? Por que você está tão tristinho? E começa a se aproximar, começa a se apresentar como um anjo salvador para aquela criança. E aí começa aquela criança a gostar daquela pessoa. Você pode ver que a maioria dos que você encontra, pode ver que um é mais velho do que o outro, e muito. E muito. E o mundo está perdido, irmãos. E o mundo está perdido. E Deus não se agrada disso. E nós vamos ver hoje na Bíblia. Ah, pastor, então você não gosta das coisas. Irmãos, eu conheço pessoas que são, mas eu não aprovo. Eu não aprovo através da palavra. Através da palavra. Agora, eu como pessoa, é Ele Deus. É Ele a pessoa dele. Agora, através da palavra, se me perguntar para mim, eu digo, ó, tá aqui, ó, a palavra te condena. Eu não sou nada, mas a palavra te condena. Amém? É a palavra de Deus que condena. E como nós lemos, nós vamos já ler de novo, a própria palavra de Deus, o próprio Deus, deixa essas pessoas a viverem de um modo a que elas acham que estão certas, a qual ela acha que está tudo certo, porque ela ama aquele companheiro. Irmão, imagina só uma pessoa a qual ela se casa com outro homem e adota uma criança. Qual será o futuro desta criança? Qual será o futuro dessa criança? Ele não vai entender e achar que também pode, quando ele crescer, logo nos primeiros 12 anos, 13 anos, quando esse jovem começar a olhar para os colegas na classe, olhar para a vida. Ah, meu pai, eu tenho 2 pais. Vai achar tudo natural. Vai achar tudo natural. E a palavra de Deus diz, como nós acabamos de ler, Deus deixa essas pessoas pensarem que estão certas. Somente por algo que ela diz, eu amo fulano. E Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele não ama o pecado. Deus é amor. Ele não ama o pecado. Igual o homossexualismo, que Deus ama a pessoa, mas não ama o pecado, Ele também não ama a mentira. Ele não ama o assassino, o adultério. Tudo é pecado. Tudo é pecado. E quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela não aceita, e Deus fala com ela 2, 3 vezes, e ela não dá ouvido, ela não quer aceitar a palavra, Deus deixa ela viver como ela quiser. Deus deixa ela viver da maneira que ela quiser, para que depois Deus não venha salvá-la. Olha o que diz aqui, ó. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Ó.
Depois você lê do versículo 18 em diante, que você vai entender bem, né? Porque ali já no versículo 24 diz bem assim, amém? Ó, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Veja bem se não é isso que estamos falando, amém? Ó, por isso Deus nos entregou a impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Desonrar o seu corpo entre si. Porque quando a impureza, não dá nem para você imaginar o que acontece num quarto onde tem dois homens. Quando tem imundície de impureza de tudo que não presta. Sim ou não? E indo contra Deus. E eles começam seduzindo as crianças, os jovens. Irmão, é Deus que está falando, viu, irmãos? Você quando entra no quarto de seu filho, da sua filha, você não está quebrando regra. Você não está sendo intruso. A casa é sua. Você só não pode entrar na casa no quarto do seu filho quando ele casar, que tiver numa casa fora do seu teto. Porque aí você vai entrar lá, ele vai estar com a esposa. Você vai ter que chamar, bater. Mas enquanto estiver dentro do seu teto, a casa é sua. Você tem que olhar com quem ele conversa. Você tem que ver o celular dele com quem ele está conversando. Porque eles começam como um anjo. Eles começam como um anjo. Ali, ó. Quando pensa que essa criança está na mão deles. E a gente vê tanto, irmão. E o pior de tudo, olha, é Deus que está falando, viu, irmão? Quando eu saí de casa, Deus, eu quero isso que falem hoje na igreja. E Deus me entregou todas as passagens, irmão. Todas. Nenhuma aqui. Ele disse, eu vou pregar essa porque eu sei que ele combina. Não, aqui não tem isso não. A gente ora. E Deus mostra que começa seduzindo, vê um triste, vê uma triste, e aí começa se achegando. Dá uma balinha, se mostra bonzinho, se mostra o anjo da vida daquele jovem, daquela jovem. Quando pensa que não, eu estou amando você. Então, entre no quarto do seu filho. Entre no quarto da sua filha. Papai, você está invadindo a privacidade. Não, a casa é sua. A casa é sua. Porque mais tarde você vai perder ele. E não é perder para o outro não, tá? Ele vai perder a salvação e a culpa também é sua. Uma coisa legal. Mas Deus é amor. Deus deixa eu viver com ele assim. Sim, Deus deixa. Tá aqui, acabamos de ler. Vou ler novamente, amém? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus nos entregou a impureza pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus, versículo 25, amém? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Então a pessoa, quando ela troca a verdade de Deus, quando ela troca a palavra de Deus, Deus deixa ela viver da maneira que ela quiser. Ela pode ter o homem que quiser, a mulher que quiser, Deus deixa para desonrar o seu próprio corpo. Irmão, todos os pecados é fora do corpo, porém a impureza é no próprio corpo. Aonde seria a morada do Espírito Santo? Aonde seria a morada do Espírito Santo é onde estão sujando, é onde estão contaminando.
Algumas coisas que passavam na novela das 9 eram mais tarde, para que já tivesse as crianças dormindo. Porém, sabe como o Satanás é astúcio? Essa novela que era às 9 está sendo repetida à tarde. E você está trabalhando, e o seu jovem, a sua criança está em casa assistindo, olhando, homem com homem beijando, mulher com mulher beijando, em cima da cama, fazendo tudo que era proibido e era às 9 da noite. Está sendo repetida à tarde. É a astúcia de quem? Aí, o jovem vê, acha natural. Um amiguinho chegou perto dele, ajudou ele na hora de dificuldade, começou a conversar, começou a gostar. Aí lembra, fulano lá da novela também pode, por que eu não posso? Daí começa. Então, até isso você tem que ver o que o seu filho está assistindo e está vendo. Seu pai aqui, quando você era quando nós os mais velhos aqui, nosso pai deixava assistir qualquer coisa na televisão, deixava entrar em qualquer boteco, deixava ouvir conversa de adulto. Eu nem tinha televisão. Não deixava. E é por isso que as crianças estão se perdendo, porque os pais de hoje estão deixando. Porque os pais de hoje estão liberando. Não sabe o que o filho está assistindo na madrugada. E o Satanás é astúcio. Ele faz com que a criança, o jovem, ele escute. O pai vai... Eita, está dormindo. Pega o celular e já cai. Então presta atenção. É o seu filho que Deus te entregou nas tuas mãos. Não perca para o mundo. Não perca para o homossexualismo. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Versículo 26, ó. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Está vendo? É o que estou falando ou está na sua Bíblia? Está na sua Bíblia. Hoje Deus vai trazer só falando das mulheres. Hoje é só dos homens, viu? Hoje é mais dos homens. Mas olha aqui, ó, nele já tem falando dos homens, ó. Amém? Continuando, ó. Trocaram pela natureza, o modo natural das inflamadas. Agora no versículo 27, ó. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição pelo seu erro. Vai ficar de graça? Não está aqui? Cada um vai receber a sua punição merecida. E eu já imagino o que será, porque lá em Apocalipse diz que os imorais não entram no reino do céu. Lá em 1 Coríntios capítulo 6 diz que os afeminados não entram no reino do céu. Eu posso imaginar e eu posso ver um monte de passagem ao qual diz e testifica que não entra no reino do céu. Então, Deus deixa essas pessoas viverem da maneira que elas quiserem. Deixa até pensar que estão certos, para Deus depois punir. Porque elas não queriam. Mas nós vimos no versículo 24. Primeiro é porque elas não quiseram dar ouvido à verdade, à palavra de Deus. Deus não é injusto não, viu?
O inimigo pode pôr seta nos seus ouvidos, aí no seu coração. Ah, olha como Deus é. Deus podia chamar ele, me chamar. Deus já chamou. Deus já chamou. Aqui já é porque não deu ouvido à palavra de Deus, não deu ouvido aos conselhos de Deus. E aí Deus deixa essa pessoa viver como ela queira. Isso serve para o homossexualismo, serve para o adultério, serve para todo tipo de pecado. Você tem que querer ser liberto. Você tem que pedir a Deus que quer ser liberto. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 28, para nós já mudar aqui. Amém, ó? Versículo 28, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Amém, ó? Versículo 28, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Então o próprio Deus, ó, coloca na mente, deixa eles pensar que estão certos. Mas é depois que eles não aceitam a palavra de Deus, é depois que você não quer saber da palavra de Deus. Aí tem pessoas que dizem, se é vontade de Deus, Deus tira. Deus já chamou para tirar, você não quis. Deus já chamou para tirar. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Ó. Abra sua Bíblia junto comigo em Levítico. É no início da Bíblia. Se eu não me engano, é o 4º livro. Levítico. Amém? Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18 é no início da Bíblia, é o 4º livro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É o primeiro é Gênesis, lógico, Êxodo, Levítico capítulo 18. É o terceiro livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 22. O que é que está escrito aí? Alguém pode ler para mim? Nós acabamos de ler lá que Deus condena abominações. E olha aqui, ó, eu vou ler mais uma vez. A irmã já leu, mas eu vou ler de novo, ó. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Está na sua Bíblia? Bate palma para o Senhor Jesus. Pode bater. Não é não. Não é não. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Está vendo? Está na sua Bíblia? Deus condena. Deus condena. Amém? E muitas das vezes não, sempre acontece com uma pessoa mais velha seduzindo um mais novo. E agora está por todo lugar, irmão. Você vê e mais, ó, veja bem, o inimigo é tão astuto e sujo que eles colocam os juízes, deputados, todas essas chacoalhada toda aí, para criar lei, que você não pode dizer nem um pio contra eles, porque se vocês falar, você pode ser preso. Sabia? Você não pode falar. Você tem que olhar e ver nas praças se beijando, de mão dada, nos ônibus, em todo lugar. E se você for falar alguma coisa, você pode ser preso. E é o inimigo que coloca, faz com que crie essas leis para cobrir eles, para proteger eles. Eles podem ter a proteção da justiça daqui da terra. Eu quero ver a proteção lá. Eles têm a proteção daqui
só o quê? Dois caminhos: céu ou inferno. E pela palavra de Deus eu os digo, eles não entram. Eles não entram. Baseado na palavra de Deus. Não é o que estou dizendo. É baseado nesta palavra. Glória a Deus. Amém? Olha, continuando. Ninguém está com pressa hoje não. Amém? Olha o que diz aqui em Deuteronômio. É o próximo livro. Deuteronômio. É o próximo livro. É só você abrir no livro seguinte. Próximo livro. Depois de Números. Depois nós estávamos no Levítico, aí vem Números, aí já vem Deuteronômio. Que número é, irmão? 30. Capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Nós estávamos no Levítico, aí no livro seguinte é Números e depois já é Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Amém? Deuteronômio, capítulo 30. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém? Amém? Irmãos, vamos logo nesse aqui. Amém? 30. Amém? Aqui, Deus já estava mostrando outro aqui, mas vamos logo nesse aqui. Amém? Deus coloca diante de você. Veja o que diz no versículo 15, 30, capítulo, versículo 30. Deus coloca diante de nós dois caminhos, a vida ou a morte. Olha o que está aqui, ó. Veja, hoje coloquei diante de vocês a vida e o bem, e a morte e o mal. Igual ele diz para Caim, lá em Gênesis: eu deixo diante de você, você que decide o que você quer fazer. Não, esse versículo aqui não daria para ficar lá em Romanos, onde nós começamos, lá entre o versículo 27 e o 28 que nós finalizamos. Ele deixa diante de você a decisão, se você quer prosseguir no pecado ou se você quer ter a vida eterna, ou bem ou mal. É nós que decidimos. Não vem com esse negócio, quando Deus quiser ele tira. Não, é nós, é eu, é você que decide na hora que você quer parar. O que foi que aconteceu com a minha vida, que eu falei no culto de domingo, no culto passado de terça, que eu decidi com 18 anos não beber mais. Em toda a minha vida, só tomei no máximo 6 cervejas. Eu digo 6 porque eu não sei se da primeira vez foi 3 ou foi 2. Só sei que não passou disso. Então, veja bem, ó. Veja, hoje coloquei diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Então você decide em qual você vai querer andar. Você decide em qual caminho você quer andar. Porque Ele coloca diante de nós. Ele coloca a responsabilidade na nossa vida. De qual maneira você quer caminhar. Amém? Eita Deus maravilhoso. É tanta coisa que Deus vai mostrando, irmão, que eu fico, meu Deus, calma, meu Pai. É muita coisa, mas vamos de por parte. Amém? Olha o que diz aqui, ó.
do Senhor em 1ª carta aos Coríntios. 1ª carta aos Coríntios, amém? 1ª carta aos Coríntios. Dá tempo de você abrir aí. Que eu, enquanto aqui, eu já vou em outra passagem aqui. Para Deus, eita, Deus é bom demais. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Amém? 1 Coríntios 6. Todos encontraram? Vem Marcos, Lucas, Romanos, onde nós começamos. Capítulo 6. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6. Amém? Podemos ler? Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 9. 6, 9. Amém? Para esses que, você só leu no Velho Testamento, eu quero ver no Novo, Deus condenando o homossexualismo. Pois bem, está aqui, ó. Amém? Capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, ó, não se enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúltero, nem afeminado, nem homossexuais não herdarão o reino de Deus. Está aqui ou não está? Está na sua Bíblia ou não está? Homossexuais não herdarão o reino de Deus. E no início diz o quê? Não se engane. Não se engane. Deus é amor, sim. Ele ama, sim. Mas Ele não ama o pecado. Ele me ama, mas Ele não ama o meu pecado. Ele te ama, mas não ama o seu pecado. E como nós lemos em todas as passagens, se você não quer mudar, como é que Ele faz? Ele deixa você viver como quiser. A gente não leu lá em Levítico? Ele não mostra o caminho, os dois caminhos, a morte e a vida. É você que decide. Não foi isso que ele falou para Caim? É porque não dá tempo, mas vocês já sabem a passagem, conhece, né? Deus fala para Caim: está em seu coração você decidir se vai matar ou não. Irmão, preste atenção no mal. Deus só tinha tido aqueles dois até agora, Adão. Deus não podia. Não, Caim, você não vai matar Abel. Não podia ou não? Os dois. O homem, Deus que faz todas as coisas, Ele podia impedir ali, podia ou não podia? E por que Ele deixou o próprio irmão matar o outro? Então, irmão, nós temos um livre-arbítrio. Deus mostrou na palavra dele, Ele deixa a pessoa pecar. Se a pessoa quer pecar, se ela quer ir para o inferno, Deus deixa. Deus mostra o caminho até para ela ir para o inferno. Deus deixa ela pensar que ela está certa para ela cair lá. Deus deixa. Deus deixa. E olha o que diz no versículo 18, ó. No mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 18, amém? Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Está vendo? Que nós lemos lá em Romanos. Deus deixa a pessoa pensar que está certa. Ai, mas eu amo tanto fulano, eu amo tanto cicrano. Deus deixa pensar que está certo. Deus deixa. Todos compreenderam até aqui? Amém. Amém? Lá em Apocalipse,
último livro. Apocalipse capítulo 21. O que nós ouvimos lá em Levítico, que a abominação, né? Que Deus condena a abominação. A abominação é aquela pessoa, o homem que deita com o homem, certo? É abominável. E olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha que maravilha. Olha o que diz aqui, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está na sua Bíblia? Bate palma para o Senhor Jesus. A saber, a segunda morte. E Deus coloca tudo no mesmo balaio, desculpa a palavra. Todos esses pecados, para Deus, são iguais. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, tá vendo? Quem pratica mentira e gosta de mentir, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando em fogo, a saber, a segunda morte. Todos compreenderam até aqui? Amém? Todos compreenderam a palavra? Amém. Deus condena o homossexualismo. Não é eu, é Deus. Então, cuide do seu filho, cuide da sua filha. Deus vai trazer outro dia, outra pregação falando só exclusivamente da mulher. Espera que Deus vai trazer. Se Ele mandou essa, Ele vai trazer também. Mas já de hoje, cuide, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. Não deixe ver essas imundícies que estão no mundo. Entre no quarto de surpresa. Você não está invadindo a privacidade dele. Não, você está protegendo ele do mundo. Você está protegendo ele de ir para o inferno. Porque além de estar pecando contra Deus, ainda pode ir para o inferno. Amém? A palavra está encerrada e as palmas é para o Senhor Jesus.